Pronto. Gente, vamos continuar aqui. Então, nós estávamos falando da transação penal, em especial ênfase desse aspecto que eu trouxe para vocês. A transação deve ser ofertada apenas se não for o caso de arquivamento, ou seja, se for caso de oferecimento da denúncia. Oferecimento da denúncia. E aí, o que nós precisamos saber? Outro exemplo. Uma vez eu trabalhei num caso que ele também ficou na minha cabeça. E eu acho que vai ficar. Foi assim. Existia uma menina de 16 anos que começou a se relacionar com uma de 18. Ok? E aí, era amiguinha. E dormia na casa da de 16 e etc. E elas tinham, na verdade, um relacionamento. E o pai flagrou. O pai flagrou e ficou louco e mandou terminar. E a de 18 e a de 16 continuaram se relacionando escondido e até uma vez discutiram na rua, tal. Mas, enfim, não houve um crime propriamente dito. Houve uma discussão em que o pai interviu e chamou a polícia. Chamou na polícia, levou as duas para a delegacia. Lá, pasmem, verificou-se que elas tiveram um relacionamento sexual e aí os PM queriam que desse estupro. Mas daí o delegado falou, não, ela tem mais de 14, então não é caso de estupro. Mas eu vou jogar aqui a contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor. E deu maior borogodó. Cheguei eu na audiência, proposta de transação pronta. Importunação ofensiva ao pudor. Eu cheguei, tem proposta de acordo? Falei, não, de jeito algum. Ah, mas a gente vai propor a transação. Eu falei, doutora, esse comportamento, essa proposta eu considero simplesmente discriminatória. Porque, primeiro, está sendo ofertada uma proposta de transação penal sem a existência de justa causa para um crime, não tem nem sequer fato delitivo atinente, nem infração penal atinente. Então, começa daí. Segundo, mesmo que tivesse uma infração penal, não tem um mínimo de lastro colhido em fase de TCIP que demonstra que esse crime foi praticado. Não há sequer justa causa. Para mim, o que nós estamos aqui diante é de uma conduta discriminatória que foi perpetrada pela PM, pelo delegado, chegou para a senhora, mas eu quero que a senhora dê uma olhada antes de fazer esta oferta, porque se esta oferta for feita, nós vamos tomar as medidas processuais cabíveis. Me desculpe, tenho muito apreço pela senhora, mas nós vamos em última instância. Eu peço para que a senhora leia. Aí a promotora olhou, ela olhou e falou assim, efetivamente aqui não há um mínimo de resquício de crime, é caso de arquivamento, pedimos o arquivamento imediato e o juiz já deu. Entenderam? Então vejam, cuidado. Não é qualquer TCIP que gera oferta de transação penal e tem advogado que nem sabe isso, que chega lá e fica, aceita. Aceita por quê? Você ganhou para ir na audiência e ficar aceita? Ou você ganhou para verificar se o direito do teu cliente foi respeitado? Tem vezes que as pessoas iram e falam assim para nós, nossa, doutora, mas você vai cobrar?
mas é tão rápido. Eu falo, sabe quanto tempo eu estudei? Qual a experiência que eu tenho para resolver isso rápido? Tem que saber isso, vocês têm que valorizar isso. Outra coisa, você está pagando para garantir que todos os seus direitos sejam respeitados. E caso aqui, só há transação. Se tivesse outra coisa a ser arguida, nós teríamos arguído. Então, a pessoa te contrata para batalhar por tudo que tem por ela. E não necessariamente só para aceitar e se fazer de um poste. Advogado samambaia na transação. Aceita, aceita. Horrível. Veja, vocês já aprenderam que somente é oferecido se não for causa de arquivamento. Tudo bem, gente? Não vão errar, hein? Outra coisa que eu também vou passar, a título. Outra coisa que eu também vou passar para vocês a título de conhecimento é quais são os requisitos para que se possa ser ofertada a proposta de transação pelo Ministério Público. Primeiro, não ter sido o autor da infração condenado pela prática de crime, a pena privativa de liberdade por sentença definitiva. Ou seja, somente tem direito à transação aquele que é primário, por óbvio, aquele que é primário. Mas, à luz da teoria geral do delito, há alguns pormenores. Nós estamos falando dos requisitos, artigo 73, parágrafo 2º. Há alguns pormenores. Primeiro, não ter sido condenado pela prática de crime, a pena privativa de liberdade por sentença definitiva. Vamos lá. Primeiro, pormenor, à luz da teoria geral do delito. A lei usou não ter sido condenado pela prática de crime. Sabemos que gênero é infração penal, da qual a espécie é crime e a outra contravenção. Porquanto, a partir do momento que foi utilizado a expressão, a palavra, né, expressão do eu, o termo crime, não é fator impeditivo condenação anterior por contravenção penal. Tudo bem? Se liga, isso adora cair em prova. Uma pessoa que é condenada por contravenção. Outro detalhe, nós já vimos a substituição da pena privativa por restritiva de direitos. Já vimos na teoria geral da pena também, quando estudamos a pena, a suspensão condicional da pena. Já vimos a substituição da PPL por multa. E ali, por diversas vezes, o legislador, ele diferenciou que quem for condenado a crime doloso não terá direito a tal benefício. Mas quem for condenado a crime culposo, terá. Isso nós vimos de monte, como dizem aí, a rolé na pena. Só que vejam, cuidado, a transação penal não fez nenhuma distinção entre crime doloso ou crime culposo. E por fim, um último conceito que eu, Natália, trago à mesa é ter sido o autor da infração condenado pela prática de crime, a pena privativa de liberdade. Eu defendo e já tive altas discussões que condenação anterior à pena de multa e restritiva de direitos não obsta a oferta da benesse. Por quê?
aqui a lei falou que não é admitido por condenação a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva. Mas e se a sentença deu multa? E se a sentença deu pena restritiva de direito? Para mim, não obsta a benesse. Este C é controverso pra caramba. Ó, meu tique, se liga. Tudo bem? Mas eu ainda defendo que é pena privativa de liberdade. Inciso 2. Ter sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo de 5 anos, pela aplicação de pena restritiva ou multa, nos termos deste artigo. Ou seja, se o beneficiário já tiver gozado de uma transação nos últimos 5 anos, no período depurador de 5 anos, ele não fará jus a uma nova proposta. Entre uma transação e outra, tem que haver ultrapassado o lapso temporal de 5 anos, conhecido como período depurador. Outro, não indicarem os antecedentes, a conduta social, a personalidade, o motivo e as circunstâncias do crime ser necessário e suficiente para a transação. O que isso quer dizer, professora? Aqui é fácil. Aqui é fácil. Vejam, quando a gente fala em antecedente, conduta social, personalidade, motivo e circunstâncias do crime, nós estamos falando nada mais do que as mesmas circunstâncias judiciais dispostas na primeira fase da dosimetria da pena. A interpretação a antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias é a mesma dada pelas circunstâncias judiciais dispostas no artigo 59 da pena base. O legislador repetiu as circunstâncias subjetivas da pena base como circunstâncias adequadas para que seja proposta a transação. Se o cara tiver antecedente, conduta social maculada, o motivo do crime for bárbaro, as circunstâncias forem horripilantes, é as mesmas circunstâncias subjetivas da pena base. Ou seja, tem que haver ali as circunstâncias que seriam suficientes para a dosimetria da pena ser positiva, tem que ser favorável aqui, porque se não o for, não é ofertada a benesse. Então, vamos lá. Para que seja proposta a transação, em caso de ação penal pública incondicionada ou condicionada à representação, não sendo caso de arquivamento, o MP poderá propor pena restritiva de direito ou multa. Quem propõe? O MP. Para propor, ele vai ter que analisar os requisitos. Quais sejam? Não pode ter sido condenado, não pode ter sido beneficiado anteriormente e não pode ter as circunstâncias judiciais subjetivas desfavoráveis. Se algum destes 3 requisitos restar preenchido, se algum destes 3 restarem preenchidos, não oferece o benefício. Tudo bem? Não oferece o benefício. Agora, outra pergunta que vai ser dada informativa. A primeira, eu já disse para vocês, para quem quiser ir adiantando.
trazer comparação entre a transação e o acordo de não persecução penal. Comparação, apontando as similitudes e apontando as diferenças. Um quadro comparativo. Outra pergunta, óbvio, eu vou dar um prazo para vocês, mas para quem está estudando sempre, para quem está ligado, já vou adiantar. A outra é cabível transação penal na ação penal privada? E se for, quem poderá oferecê-la? Em suma, o Ministério Público pode oferecer transação em caso de ação penal privada? Porque veja, o artigo 76 fala: havendo representação, ação penal pública condicionada, ou ação penal pública incondicionada, o MP poderá propor. A minha pergunta é: e na ação penal privada? Quem pode propor? O ofendido ou o MP? E se o ofendido, quem pode propor? Eu errei, desculpa. A vítima ou o MP? É o ofendido. E se o ofendido não quer, o MP pode oferecer contra a vontade dele? Vocês entenderam onde eu estou indo? Isto é controverso na doutrina, na jurisprudência. Eu quero que vocês me respondam à luz da melhor doutrina e posicionamentos atuais. Tudo bem? Quem pode oferecer? E se o ofendido não quiser, o MP pode, suprimindo a vontade dele? Vamos lá. Ótimo. Vamos agora para o parágrafo 3º. Aceita a proposta pelo suposto autor da infração e seu defensor. Vejam, a lei determina que na audiência de transação a pessoa esteja assistida pelo seu defensor, para que o advogado verifique se é plausível. Aceita a proposta, será submetida à apreciação do juiz. Será submetida à apreciação do juiz. Professora, para quê? Vamos lá? Simples. O juiz vai apreciar ocasião em que, novamente, ele vai ter que homologar o acordo. A sentença judicial aqui também tem natureza homologatória. O MP oferece, o suposto autor aceita, firma um acordo. O juiz, obviamente, assim como no benefício anterior entre vítima e o autor, aqui entre MP e autor, ele homologa. A sentença aqui tem natureza jurídica homologatória. Olhem que interessante. Acolhendo a proposta, o juiz, então, aplicará a pena restritiva de direitos ou multa. Não pode ser PPL, que não importa em reincidência. Aqui eu já falei, mas eu repito, sendo registrada apenas para impedir novo benefício de transação durante lapso temporal de 5 anos. Então, vejam, firmado o acordo, o juiz homologa. Homologa, ele determina, cumpra a pena antecipada, de multa ou restritiva. E é registrado não por admissão de culpa, não por condenação, mas simplesmente para que não seja possível nova proposta no período depurador de
5 anos. O parágrafo 5º, ele demanda, o parágrafo 5º, ele demanda um pouquinho de atenção. Vejam. Professora. Oi? A Bárbara pediu para a senhora aceitar ela, a internet dela caiu. Já aceitei. Então, beleza. Obrigada. Da sentença prevista, caberá a apelação. Ô, professora, não entendi. Se é um acordo e a sentença é para homologar o acordo, como assim? Por que você aceita um acordo, o acordo é homologado e você recorre? Vocês entenderam? Não há sentido nenhum nesta apelação. Da sentença caberá apelação. Mas aí que tá. A apelação vai versar não quanto ao aceite, não quanto à homologação do acordo por si só, mas quando as condições forem muito brandas pelo MP ou quando as condições forem excessivas. Veja, eu vou em audiência e falo: você tem acordo, você tem interesse na transação? Tem. O acordo é prestação pecuniária no valor de 20 mil. Não. Eu tenho interesse. Eu aceito a transação. Mas nesses termos, não. Não, ou você aceita ou não. Negativo. Consigna-se que eu aceito o benefício despenalizador. Todavia, me oponho quanto às condições. Homologa e depois apela. Você pode apelar não para discutir o aceite, o que seria uma incompatibilidade lógica gritante, né? Gritante. Você aceita e apela? Então não aceita, trouxa. Professor. Oi. Nessa hipótese, não deveria se operar a preclusão lógica pelo fato de ter um aceite e depois voltar atrás para discutir alguma condição? Foi o Jonathan que perguntou? William, eu adorei a pergunta. Vocês andam muito inteligentes. Quem deu aula de penal e processo para vocês? Piadinha. Meu amigo, a preclusão lógica ou preclusão consumativa é exatamente o que você falou. Olha o que eu disse. No caso são duas hipóteses, tá? Respondendo a tua pergunta, eu vou até ligar eu aqui inteira. Respondendo a tua pergunta, a hipótese que eu trouxe à mesa é: ele aceitou, mas deixou consignado em ata que se opunha às condições dispostas como pena não privativa de liberdade. Então, em nenhum momento, no exemplo que eu trouxe, nós estamos falando de preclusão consumativa, porque consignou, eu aceito a benesse, mas peço uma pena menor. Tudo bem? Tudo bem? Vamos vislumbrar. Perfeito. Oi? Eu disse perfeito. Vamos vislumbrar isso na prática? Porque o que pode acontecer na prática? Vamos lá. E aí, William, é que as pessoas têm medo. E é isso que eu falo que hoje advogado tem a rolê, mas a maioria tem medo. Você vai na audiência de transação, você não é samambaia. Repito, você está lá para fazer a audiência em resistência defensiva. Você chega lá e senta. Aí, o MP oferece 20 mil reais. Tá bom. Eu aceito a transação, mas em contraponto, eu ofereço 10. Não, mas é 20 mil. Não, doutor, é 10. Mas aí, deixa para o juiz decidir.
eu estou aceitando a benesse. O Instituto Despenalizador considera o 20 excessivo, porque senão você vai dar um poder na mão do Ministério Público surreal. Quem está lá para homologar e para discutir é o juiz. Ele pode homologar, então, fazendo aqui algumas ponderações. Tudo bem? Tudo bem? Há discussão quanto à matéria, mas a minha interpretação é essa, porque senão não estaria tema controverso, mas senão não teria no parágrafo 5º expressamente a possibilidade de apelação. Tudo bem? Outra Excelente. coisa, imagine que é o acordo feito de uma maneira A, chega lá o juiz homologa de maneira B. Se ele desvirtuar da proposta do acordo, as partes também poderão apelar. Mas veja, isso é totalmente controverso, mas ao meu ver, e amparado em doutrina, quando é previsto expressamente a possibilidade de apelação, obviamente que você não apela de um benefício que você aceitou, mas meramente das condições oriundas, tá bom? Vamos lá? Outra coisa. A transação, ela não é admissão de culpa. Porque, às vezes, a pessoa vai lá e transaciona não porque ele está se declarando culpado, mas simplesmente porque ele não quer as mazelas de responder a um processo penal. Ele não quer a carga pejorativa de responder. Não quer ter que ser interrogado, não quer ter que contratar um advogado, não quer ter que chamar pessoas para serem testemunha. A pessoa fala, eu não estou admitindo a culpa, eu só estou aceitando esse benefício aqui. E aí? Parágrafo 6º. A transação não incide em efeito civil qualquer. Ou seja, não é porque houve uma transação que você pode pegar aquela sentença homologatória e levar para o juizado civil e falar, quero dano moral, porque ele transacionou. Logo, ele admitiu culpa, então tem o direito aos efeitos condenatórios extracivis. Negativo, repito, letra da lei. A sentença de transação não admite culpa, ela não vale nada na esfera civil. Se você quiser discutir algum dano material, algum dano moral, você vai ter que ajuizar um processo de conhecimento na esfera civil. A transação não admite culpa qualquer. Tudo bem? Ótimo. Vamos lá. E agora a distinção da sentença e da decisão homologatória da transação para a decisão homologatória da composição civil. Veja, falei para vocês na aula passada que se lá não houvesse o cumprimento, aquela sentença homologatória de composição civil deveria ser executada perante juízo civil competente, passível de execução imediata. Por quê? Porque lá é uma composição civil e deve ser imediatamente executada na vara ou no juizado civil. E aqui, professora, aqui, gente, o não cumprimento da transação, simplesmente
um acordo feito com o MP considera-se rescindido por inadimplemento da parte. Aqui, no lugar de oferecer a denúncia contra você, você aceitou um benefício de transação. Então, se você rescindir, perdão, se você não cumprir, está rescindido. Momento este em que os autos voltam para o MP e ele oferece a denúncia. Entenderam? Aqui, no lugar de oferecer a denúncia, ele te ofertou a transação. Você descumpriu, o acordo está rescindido, voltando para que o Ministério Público ofereça imediatamente a denúncia. Outra coisa, e se cumprir? Extinção imediata da punibilidade. Imediatamente estará extinta a punibilidade, sem qualquer sentença de mérito, condenatória ou absolutória, meramente declarada extinta a punibilidade. O cumprimento das condições desautoriza qualquer forma de punição. O cumprimento das condições desautoriza qualquer forma de punição. Tudo bem, gente? Aqui eu pergunto: alguma dúvida? Não? Vocês fizeram hoje perguntas bem interessantes, eu gostei bastante e, novamente, me ponho à disposição. Dúvidas? Perguntinha do Will no chat, professor. Oi? Tem pergunta do Will no chat. Enquanto eu abro aqui o código, a lei 9.099, leia para mim, se puder, fazendo uma gentileza, que o meu computador aqui está devagar. Ele perguntou assim, professora, alguns artigos apontam que a transação penal fere princípios constitucionais, necessidade penal e devido processo. Por que isso? Eu acho que o William chegou atrasado na aula. Você chegou atrasado, Will, porque eu comecei a aula falando isso. Oi? Cheguei sim, professor. Você Eu olho a chegou? gravação, então, depois. Uhum. Eu percebi porque eu comecei a aula falando exatamente disso. Tendo em vista, meu anjo, que essa aula é gravada, eu vou pedir para você assistir ela lá no YouTube. Não deixa de dar um like. E, paralelamente, brincadeiras à parte, se persistir a tua dúvida, porque eu falei uns 15 minutos sobre isso, persistindo a sua dúvida, você me pergunta na próxima aula. Sem problemas, professor. Obrigado. Tudo bem, querido? Ótimo. Então tá bom, mas mesmo assim eu agradeço a pergunta, porque eu comecei a aula falando dela, porque era o ponto principal da matéria. Tá bom? Eu cheguei 10 minutos atrasado, acabei perdendo, mas eu olho lá Mas depois. fica tranquila. Já te respondo que não considero que fere o devido processo legal, porque é um acordo em que ambas as partes renunciam a pretensões para que tenham benesse. Não fere o devido processo legal porque ela não gera condenação, mas simplesmente é uma alternativa de cumprimento de multa, de pena, certo? Sem gerar sentença condenatória. Também não fere a obrigatoriedade, uma vez que a própria Constituição, no artigo 98, inciso 1, ofereceu aí quanto, em face da obrigatoriedade do MP, a justiça consensual a título de discricionariedade regrada. Veja, não é uma discricionariedade por si só do MP, não é um ato de vontade, mas ele está adstrito ao oferecimento desde que preenchidas os requisitos legais. Então, a norma específica sobre o tema, o que retira a discricionariedade indiscriminada.
Mas dá uma olhada lá que eu falei mais devagar e com mais detalhes. Tudo bem, gente? Então, todo mundo me dá o oi aí para eu fazer a chamada. Acabou.
Então, Fábio, tem outros contornos ali, eu só tô te dando ideia, mas isso tem que ser narrado de uma maneira bem peculiar, tá? Eu considero que isso deve ser levado para a promotoria, inclusive falar que houve pedido contraposto, além de diversos outros contornos que eu considero que o delegado nem quis falar. Se não denunciação caluniosa consumada, pelo menos tentativa. Aí ele não conseguiu, não teve o resultado. Tá, não teve o resultado material, mas se você considerar então a necessidade do resultado material, o resultado naturalístico é crime tentado. Eu particularmente discordo, à luz da teoria geral, de muita coisa ali do que o delegado escreveu. Também.